Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos iniciar o assunto de equações. Vamos fazer uma breve revisão utilizando balanças para saber o conceito das equações. O nosso assunto agora são as equações. E o que são as equações na matemática? Isso é um assunto muito importante porque equações fala de igualdades. E nada mais perfeito para a gente começar a recordar esse assunto do que as antigas balanças que existiam. Hoje a balança é digital, você coloca o objeto em cima, ela te informa o peso na hora. Mas as balanças já foram constituídas com dois pratos. E esses pratos, dependendo do peso que você colocava, um subia e o outro descia. Então, se eu coloco do lado direito um peso maior, o lado direito vai descer e o lado esquerdo vai subir, porque elas eram presas por uma alavanca. E essa alavanca tinha um ponto de contato, então enquanto uma levantava, a outra descia. Aqui no nosso problema, observe a figura. Todas as maçãs têm a mesma massa. A gente costuma falar peso, mas na verdade não é peso, tá? Depois na física, no ensino médio, vocês vão ver que peso é outra coisa. Nós temos massa. Quando nós vamos nos pesar na farmácia, nós estamos vendo a nossa massa em quilogramas. Então, quando eu digo que as maçãs têm a mesma massa, entre aspas, é que elas têm o mesmo peso. Quantos gramas tem cada maçã? Observe aqui que nós temos dois pratos em equilíbrio. No prato da esquerda eu tenho 4 maçãs e um peso de 200 gramas. Do lado direito eu tenho apenas 2 maçãs, mas eu tenho 2 pesos de 200 gramas. Como que eu chego no resultado aqui? Então, o segredo básico das equações é que tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Senão a nossa balança perde o equilíbrio. Então, por exemplo, se eu pegar um peso de 500 gramas e colocar do lado direito, esse prato vai descer, o outro vai subir. Como que eles se equilibram novamente? Se eu pegar um outro peso de 500 quilogramas e colocar do lado de cá, aí eles voltam a se equilibrar, certo? E quando eu faço retiradas, é a mesma coisa. Se eu retirar uma maçã desse lado, aqui vai ficar mais leve, vai subir, e aqui vai descer porque ficou mais pesado. Como que eu equilibro a situação? Se eu tirar uma maçã daqui, eu também tiro uma maçã do lado direito, porque aí os pratos continuam em equilíbrio. Então essa ideia é que nós vamos utilizar para resolver o problema. Então vamos ver. Eu vou tentar tirar o máximo possível que eu tenho dos dois lados. Uma vez que eu retirar o máximo possível, eu vou ver se já dá para eu saber quanto pesa cada maçã. Então, por exemplo, eu vou tirar uma maçã aqui do lado esquerdo. Faz a mesma coisa do lado direito e retira uma maçã. Ainda tenho maçãs dos dois lados. Então, o que eu vou fazer? Vou retirar mais uma maçã do lado esquerdo, mas também vou fazer a mesma coisa do lado direito. Continuam em equilíbrio porque eu tirei as mesmas quantidades. Só tenho maçãs agora do lado esquerdo, mas eu tenho pesos idênticos ainda. Tenho 200 gramas de um lado, 200 gramas do outro. Eu vou pegar e vou tirar um peso de 200 gramas de cada um dos lados. Eu continuo em equilíbrio. O que acontece agora? Do lado esquerdo, eu fiquei com 2 maçãs. E do lado direito, eu fiquei com um peso de 200 gramas. Então tá aqui, 200 gramas. A única coisa que eu sei, como os pratos estão em equilíbrio, é que as 2 maçãs têm o mesmo peso de 200 gramas. Só que uma informação importante, as maçãs possuem a mesma massa, certo? Então, quanto pesa cada maçã para que as duas juntas deem 200 gramas? Então eu preciso que uma pese 100 gramas e que a outra também pese 100 gramas. Então veja, com várias retiradas que eu fiz, eu fui enxugando a minha balança e depois facilmente a gente deduziu que cada maçã
tem 100 gramas porque as duas têm pesos iguais. Então a nossa resposta aqui para o primeiro problema é que cada maçã possui 100 gramas. Este segundo exemplo caiu na prova da OBMAP de 2010. Vamos ver o que diz. A balança está em equilíbrio, com bolas e saquinhos de areia em cada um de seus pratos. As bolas são todas iguais e os saquinhos também. Um saquinho equivale a quantas bolas? Então nós temos uma balança que está em equilíbrio. Os saquinhos, todos eles têm o mesmo peso, assim como as bolinhas também têm o mesmo peso. O que não tem o mesmo peso é um saquinho e uma bolinha, tá? Então ele quer saber exatamente, um saquinho equivale a quantas bolinhas? Pode até ser que empate, né? Um saquinho equivale a uma bolinha, mas não deve ser o caso. Então vamos resolver igual aquele primeiro exemplo. Eu vou fazendo retiradas para dar uma enxugada na minha balança. Quando eu conseguir enxugar o máximo, aí eu faço a dedução de quantas bolinhas equivale para cada saquinho. Então, fazendo as retiradas. Tenho 5 saquinhos de um lado, 2 saquinhos de outro. Então eu posso retirar um daqui, com um de lá, e ainda posso retirar mais outro, né? Outro daqui, com outro de lá. Agora, eu não vou mais retirar saquinhos da esquerda porque acabaram os saquinhos da direita. Então eu não sei, se eu tirar um saquinho, quantas bolas que eu tenho que tirar para ficar em equilíbrio. Então vamos começar a retirar agora as bolinhas. 4 de um lado, 10 do outro. Então posso retirar uma daqui com uma de lá, uma segunda daqui com uma segunda de lá, esta daqui com esta de cá e esta última bolinha com esta aqui. Então, resumindo, o que ficou na nossa balança? Ficaram, do lado esquerdo, 3 saquinhos. Então tá aqui. Do lado direito, ficaram 6 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como as balanças estão em equilíbrio, eu sei que isso aqui é uma igualdade. 3 saquinhos têm o mesmo peso do que 6 bolas. E agora eu vou fazer uma associação. Olha só, o primeiro saquinho, eu posso fazer uma equivalência com 2 bolas. O segundo saquinho, com mais 2 bolas. E o terceiro saquinho, com as outras 2 bolas. Ou seja, para cada saquinho, eu tenho 2 bolas correspondentes. Então eu já sei que um saquinho tem o mesmo peso de 2 bolas. Então esta é a resposta aqui para o nosso problema da OBMAP, que não foi difícil, era só uma questão de estratégia. Então aqui, um saquinho equivale a 2 bolinhas. O terceiro problema que nós vamos ver, eu vou fazer nesse site que chama FET Colorado, onde ele faz várias simulações. Eu criei uma situação aqui onde eu coloquei as 2 balanças em equilíbrio. Do lado esquerdo, vocês podem ver uma caixinha com a letra X e aqui 8 bolinhas, cada uma valendo 1. E o que significa isso? Vamos dizer que cada bolinha tenha 1 kg e essa caixinha com a letra X a gente não sabe quanto pesa. Do lado direito, nós possuímos 2 caixinhas com a letra X, ou seja, a gente não sabe quanto pesam essas caixinhas, e nós temos 4 bolinhas, cada uma delas pesando 1 kg, vamos dizer assim. Então aqui as 4 bolinhas. E agora eu vou ter que descobrir qual é o peso dessas caixinhas azuis, utilizando a técnica que nós já vimos lá na lousa. Esse software permite que eu faça acréscimos nas 2 balanças ou que eu retire também objetos. Então, por exemplo, se eu colocar mais uma bolinha de 1 kg aqui, esta minha setinha, ela deixou de ser verde.
Por quê? Porque caiu um pouquinho a balança do lado esquerdo. Se eu volto a retirar essa bolinha, ela passa a ser verde, porque as balanças estão em equilíbrio. Então, eu vou retirar objetos iguais, um de cada vez de cada lado. Então, vamos começar pela caixinha azul. Vou tirar a caixinha azul aqui, ó, do lado esquerdo. Desequilibrou a balança, mas agora eu vou retirar do lado direito também. Voltou a ficar verde a minha setinha do centro, sinal que está em equilíbrio. E vou fazer com as bolinhas agora, ó. Uma de cá, ficou preta a setinha. Uma de lá, voltou a ser verde. Uma de cá, tá preto. Uma de lá, ficou verde. Uma de cá, ficou preto. Uma de cá, ficou verde. Posso inverter, ó. Posso tirar da direita agora. Ficou preto. Tirou da esquerda, ficou verde. Na balança da esquerda sobraram 4 quilos. Na balança da direita sobrou a caixinha que eu não sabia quanto pesava. Então, quanto pesa essa caixinha? 4 quilos. Se você abrir aqui em cima variáveis, ele já mostra pra gente, ó, x está valendo 4 quilos. Nós utilizamos a ideia intuitiva da equação para chegar no valor de x. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece demais sua visita e até o nosso próximo encontro.